Vamos conversar um pouco sobre a ansiedade, essa que tem sido considerada como o mal do século, pois de uma função importante em nossa vida, de manter a nossa capacidade de reagir diante de ameaças ou de situações difíceis, tem se tornado disfuncional, tem se tornado um fator de desequilíbrio na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Disse da ansiedade que ela é um excesso de futuro em nossa vida. Por preocupar-nos com os acontecimentos de amanhã, da semana que vem, do mês que vem e assim por diante, nós podemos nos tornar confusos, irrequietos, intolerantes, pouco focados, de tal forma que os nossos projetos pessoais, os nossos propósitos se tornem comprometidos. Mas o que é muito interessante é que esse excesso de futuro é feito de um excesso de passado. É isso mesmo, porque nós, ao sentirmos uma série de inquietações a respeito do futuro, geralmente não estamos fazendo mais do que projetar, do que repetir as experiências do passado, ou seja, de acordo com o que vivemos no passado, nós projetamos aquilo que poderá ser inquietante, difícil ou mesmo devastador em nosso futuro, e assim tornamos-nos inquietos. Mas para ilustrarmos um pouco, vamos contar uma história. Vamos usar a nossa poderosa imaginação para transportar-nos a milhares de anos atrás, há cerca de 10.000 anos. Estamos numa noite escura, apenas iluminada pelas estrelas do céu. Estrelas cadentes cortam o ambiente noturno aqui e ali. E o barulho de feras, o barulho de elementos da natureza inundam o ar de perspectivas misteriosas. Quando olhamos à entrada de uma caverna, nos deparamos com Aruki, um homem vestido com peles de animais e que, em volta do fogo, parece tentar proteger a entrada de uma caverna onde seus companheiros, juntamente com as crianças daquela tribo, estão protegidas da noite. Haruki observa atentamente o ambiente quando de repente ouve rugidos de feras. Aquela região também é habitada por imensos tigres de dentes de sábio. Haruki se torna muito inquieto. Assustado, ele grita. Do interior da caverna surgem seus companheiros com espécies de lanças à mão. Ali eles se reúnem prestando atenção a todo o movimento da noite. Aqui um vento faz sussurrar uma árvore e eles se voltam para aquela direção para ver se vislumbram alguma outra coisa. Em algum momento, um som desconhecido lhes faz ficar apreensivos. Contudo, o tempo vai passando e o poderoso e temido tigre de dentes de sabre não aparece. As coisas se acalmam e Haruki e seus companheiros voltam para dentro da caverna, ficando um outro homem no lugar anteriormente ocupado por Haruki para proteger a entrada do seu recanto de repouso e para render Haruki, que já estava lá há muito tempo.
Através dessa história singela, nós vamos ver como se formam os primórdios do sistema de defesa que futuramente nós vamos chamar de ansiedade. Aqueles mecanismos que já herdamos do processo evolutivo dos animais, onde o aguçamento da atenção, o aguçamento da percepção tem a ver profundamente com a sobrevivência. Então, progressivamente, o que nós vemos é que, diante de situações de perigo, o organismo humano, o cérebro humano, vai criar mecanismos, vai criar substâncias químicas que vão nos ajudar a entrar em estado de alerta e ficarmos prontos para lutar, fugir e agirmos de alguma forma que nos permita proteger a nossa vida e proteger a vida do nosso grupo. Esse tipo de estrutura bioquímica que vai se formando no nosso cérebro, desde a época aí das cavernas, desde as épocas pré-históricas, elas vão se aperfeiçoando e sendo reforçadas ao longo do tempo. Cada vez que uma estratégia ou que uma ação que protege o grupo, que protege a vida, dá certo, formam-se cadeias, redes com milhares de neurônios, reforçando aquele comportamento de tal forma que em outras situações de perigo, aquela que já funcionou anteriormente será acionada. Por exemplo, imaginemos que numa situação dessa, Haruki ou algum de seus companheiros sobem uma árvore para fugir de uma situação de perigo. E dá certo. Então, em seu cérebro fica o registro de que aquela ação é positiva, aquela ação deu certo. Então, numa outra situação, imediatamente aquela será uma das probabilidades, uma das alternativas que virão em sua mente. Assim, de uma forma até simples, nós temos assim ilustrada o início, não é? Ou o surgimento, não é? Do que chamamos de ansiedade. Algo que nesse sentido é positivo. Nós podemos ver que por causa dessa atenção dilatada, essa capacidade de foco, não é? De que substâncias químicas sejam disponibilizadas pelo nosso corpo para que nós possamos fugir ou lutar, nossos músculos são encharcados de sangue, nosso cérebro, né? Então, essa é algo positivo para a nossa sobrevivência. E nós podemos também ver que ao fim desse processo, quando a ameaça passa, todos eles voltam para a sua atividade normal. Algo bem diferente do que mais à frente vamos chamar de ansiedade disfuncional, que dispara os mecanismos de defesa, né, da vida ou de situações ameaçadoras, mas que passadas tais situações reais ou imaginárias, nós não desfazemos esse tipo de expectativa, esse tipo de estrutura, e então permanecemos assustados ou em estado de alerta, mesmo sem nenhuma ameaça real.